Muito bem, olha, baseado na decisão do Supremo Tribunal Federal que autoriza os municípios a decidirem sobre assuntos de sua competência, o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, decide abrir comércio da capital. No decreto, o retorno das atividades comerciais se dará por etapas. Em todos os casos, somente permanecerão clientes com máscaras. Ainda ficam proibidas a realização de eventos e reuniões de qualquer natureza de caráter público ou privado, permanência de trânsito de pessoas em áreas de lazer e convivência, inclusive em condomínios e residenciais. Já a partir de amanhã ficam autorizadas a funcionar em horário especial as empresas gráficas, papelarias, imobiliárias e seguradoras, concessionárias de automóveis, motocicletas, caminhões e equipamentos pesados e lojas de veículos novos e seminovos, lavanderia e serviços essenciais de limpeza, como limpa-fossa, produtos de informática e telefonia, óticas, joalherias e relojoarias, tabacarias, salões de cabeleireiro, clínicas de estética e barbearias. Já na próxima segunda-feira, dia 20, ficam autorizados a abrir as portas o comércio de confecção em geral, comércio de calçados, eletroeletrônicos e móveis, autoescolas e despachantes. Restaurantes e lanchonetes ficam autorizados a funcionar com atendimento local a partir do dia 27 de abril, devendo adotar uma série de providências, como limpeza a cada 3 horas, pisos e paredes, manter distanciamento de mesas e os atendimentos usando máscaras. O decreto do prefeito Hildon Chaves define ainda a abertura de shopping centers, mas em horários restritos e de forma gradual. Todos os clientes devem estar usando máscaras. Pois é, Mary Santos, é uma decisão do prefeito Hildon Chaves que não deixa de ser corajosa, mas ele tomou essa decisão também, e ele que veio lá do Ministério Público, o promotor de origem, na legislação, e ele foi já sentindo o caminho que o STF começava a traçar. O caminho esse é de entregar exclusivamente a prefeitos e a governadores a decisão do que abre e do que fecha, o horário que abre e o horário que fecha, como é que as pessoas devem agir lá no interior dos estabelecimentos e assim por diante. E o prefeito fez a coisa escalonada, não é tudo no mesmo dia nem na mesma hora, até porque ele consegue ir se balizando e adequando a coisa e a legislação à prática, Então, um grupo de empresas comerciais abrem nessa semana, na semana seguinte abre um outro grupo, ele vai analisando, vai vendo, vai corrigindo aqui, vai corrigindo ali, Exigindo, inclusive, permanência dentro das lojas de um número limitado de pessoas, o shopping center com 40% da capacidade, quer dizer, uma coisa muito responsável para procurar salvar a economia e os empregos dos porto-velhenses. E não é só ele que está tomando isso. Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, tomou essa medida ontem, não é? E a gente está vendo isso aí aos poucos. E agora, sobre essa situação, a gente sabe, eu até fiz algumas anotações aqui, porque esse assunto surgiu já no final da tarde. A gente sabe que já tem 4 votos, e já tem maioria lá no STF, dizendo que o prefeito tem o poder de decidir o que abre e o que fecha, claro que dentro da lei, evidentemente, E o que não se pode, na verdade, mesmo diante de uma situação como esta, ferir garantias fundamentais do cidadão. E baseado nisso, o prefeito resolveu fazer esse decreto, decretar essa flexibilização no município de Porto Velho. E eu acompanhava ontem uma participação na CNN. Lá tem um quadro que está fazendo grande sucesso, chamado O Grande Debate. Eu vi no YouTube. E o que a gente viu e percebe nesses debates todos é que a ciência, lamentavelmente, inclusive a ciência, ela foi politizada. Como tudo aqui no Brasil. Tudo é politizado. E como
disse o comentarista político da CNN, o Caio Coppola, e eu vou me permitir ler, porque eu quero ser o mais textual possível, para que as pessoas possam saber exatamente o que disse o Caio Coppola sobre essa questão de a quem se deve seguir. Ele diz assim, ó: o ministro Mandetta não representa a ciência, ele representa a visão majoritária da comunidade médica que acredita, sem evidências irrefutáveis, que parar a vida econômica da sociedade retarda o contágio em massa. É uma tese, mas não há evidências irrefutáveis. Agora, é o que nós temos de um lado o ministro Mandetta. Do outro lado, continua falando Caio Coppola, o presidente Bolsonaro também não representa a negação da ciência. Olha só, Mandetta não representa a ciência como um todo, porque há questionamentos sobre tudo isso. Até porque não há unanimidade, existe uma corrente que pensa diferente. E o presidente Bolsonaro não está também representando a negação da ciência. Ele representa a visão de outros médicos, cientistas e especialistas de outras áreas que dizem que o custo de vidas humanas numa recessão econômica é maior que o próprio vírus, do que os estragos que serão causados pelo coronavírus. É a tese trazida à tona pelo Caio Coppola e que muita gente segue isso. Bom, segundo o Caio, as duas posições são válidas, a do Mandetta e a do presidente Bolsonaro, que deveriam ser respeitadas num debate público. Mas a grande imprensa, não toda, mas boa parte da grande imprensa já escolheu de que lado vai ficar. Essa aqui é a verdade. Continua Coppola. Mandetta, por exemplo, falou da distância de 2 a 3 metros que a sua equipe mantém lá no Ministério da Saúde. E aí ele diz orgulhoso: olha, na minha equipe não tem ninguém com o vírus. Estamos trabalhando, mas com a distância que nós mantemos, ninguém pegou o vírus. Se bem que é bom que se diga, isso é uma meia-verdade, porque nas coletivas que a gente vê, o Mandetta está a meio metro de dois que estão do lado dele e todo mundo da mesa, todo mundo a meio metro de distância um do outro. Então é uma meia-verdade que diz ali o ministro Mandetta. Vamos começar a botar as coisas nos seus devidos lugares. Continua o Caio Coppola. Se o ministro da Saúde preveniu o contágio com medidas simples de distanciamento dentro do seu ministério, olha só, ele preveniu o contágio com o distanciamento lá dentro do ministério. Gente infectada, 0 com o distanciamento imposto pelo ministro. Por quê? Por que, continua Caio Coppola, não aplicar este mesmo protocolo com prudência nas empresas, nas indústrias e no comércio? Aí diz ainda Caio Coppola: em qual Mandetta, ou qual Mandetta que nós devemos seguir? O Mandetta do isolamento, que quer o isolamento de todos, que quer deixar as pessoas trancadas e encerradas dentro de suas próprias casas, ou devemos seguir o Mandetta, que adotou 100% do distanciamento social? Olha só, eu vou até voltar um pouquinho. O Mandetta adotou, que o país adote o encerramento das pessoas, e os brasileiros, obviamente, não tendo dinheiro nem para comer, isso já está acontecendo, o custo é a fome dos brasileiros, ou o Mandetta, que adotou dentro do ministério dele
o 100% de distanciamento e ele com o salário integral de ministro. Será que a coisa deve ser só isso mesmo? Será que a gente não deve questionar um pouco essa questão e agora virmos aqui para o município de Porto Velho com o decreto do prefeito Wildon Chaves, que o que ele quer é garantir os empregos, é garantir que a economia funcione, evidentemente tomando medidas rígidas. O prefeito, inclusive, está requerendo servidores de várias secretarias para trabalharem na fiscalização. A prefeitura vai ser dura na fiscalização. Aquela empresa que, porventura, não estiver seguindo o protocolo firmado pela prefeitura, o que diz a legislação, o que diz o decreto, a empresa vai ser lacrada até o final dessa pandemia. E se outras empresas não agirem de forma correta, evidentemente que o prefeito recua e volta tudo como era até agora. Então é importante que todos participem disso, que todos se unam nisso, porque o número de desempregados em Porto Velho é imenso, no estado de Rondônia é imenso, a produção de desemprego já é muito grande e o que o prefeito quer é fazer uma tentativa das pessoas colaborarem com o regramento, os empresários colaborarem com o regramento e fazer com que a gente possa passar por essa pandemia sem os reflexos terríveis que vêm depois.